fariseus: será que também vós fostes enganados? 48. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? 49. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe. 51. Acaso, a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo saber o que ele fez? 52. Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. 53. E cada um foi para sua casa. João 8, 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 6. Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. 8. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 9. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 13. Então, lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo, o teu testemunho não é verdadeiro. 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém ele é aquele que me enviou. 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também testifica de mim. 19. Então, eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai, se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasocilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. 21. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou vós não podeis ir. 22. Então, diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou vós não podeis ir. 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. 25. Então, lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos. 32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33 Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? 34 Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. 35 O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. 36 Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 37 Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. 38 Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. 39 Então, lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. 40 Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. 41 Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. 42 Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente, me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43 Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. 44 Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 45 Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. 46 Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? 47 Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. 48 Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio. 49 Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. 50 Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque julgue. 51 em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, eternamente. 52 Disseram-lhe os judeus: agora, estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte, eternamente. 53 És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? 54 Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. 55 Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56 Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. 57 Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? 58 Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. 59 Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João 9:1 Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. 2 E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? 3 Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. 4 É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 5 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 6 Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. 7 Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. 8
Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? 9. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? 11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. 15. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. 17. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. 19. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? 20. Então, os pais responderam, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. 20. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Por isso, é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. 24. Então, chamaram, pela segunda vez, o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. 25. Ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? 27. Ele lhes respondeu, já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? 28. Então, o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. 30. Respondeu-lhes o homem, isto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e, contudo, me abriu os olhos. 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. 34. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? 36. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? 37. E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. 38. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso, também nós somos cegos? 41. Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. 5.